Opa, bom dia, episódio 58, na verdade é 59, né? Hoje aqui, ó, hoje é uma terça-feira, 21 de outubro, tá um friozinho bom aqui. Essa época da primavera é legal demais, que o sol tá estatelando no céu, tudo bem que é bem cedo, né? 7h40. Hoje eu tô atrasado, pero não mútil. Mas assim, 7h40 da manhã, o sol tá estatelado no céu ali. Não tem nem nuvem direito, mas tem um vento frio soprando, meu filho, que não deixa que você fique quente. Então sim, eu estou de blusa de frio na primavera belo-horizontina, que é Contagem, né? Eu não moro em Contagem agora, mas é a mesma região, vamos chamar assim. Bom, tô melhorando, tentando resolver minhas coisas. Eu acho que hoje, finalmente, eu vou resolver a parada da inscrição no mestrado. Se bobear, quando vocês ouvirem esse podcast, eu já terei sido aprovado para minha reinserção no meu projeto de mestrado profissional na UFMG. Tomara que dê certo. Falta só defender. Tomara que eles me selecionem e me aceitem de volta e adiram meus créditos, né? Para essa segunda volta, essa segunda tentativa. E tomara que funcione. Beleza. Então, seguinte. Nós estamos conversando de classes de personagem, né? O mago que não é aventureiro, o aventureiro que não é mago, e o mago que é aventureiro, e o aventureiro que é mago. Então, aí eu estava falando no episódio passado do mago urbano e do mago aventureiro, né? Eu vou chamar carinhosamente do mago de mesinha e do mago de masmorra, tá certo? E assim, gente, tudo que eu disser que eu usar o pronome masculino vale para todos, tá? É simplesmente o hábito, né? Eu já tentei interpretar personagens femininas e o meu fracasso foi total, a inadequação foi total, então eu geralmente me atenho ao gênero masculino, mas não é nenhuma marcação, não é nenhum exclusivismo. Tudo que eu disse aqui a respeito do cenário, sem exceções, pode ser atribuído a qualquer gênero que já exista aí ou venha a existir, então não tem preocupação com isso, tá? É o guerreiro, a guerreira, o clérigo, a clériga, o mago, a maga, o ladino, a ladina, o bardo, a barda, o que vocês quiserem, tá? Eu falo no gênero masculino porque, inclusive, ao longo de 30, 40 anos, aí, o que foi reforçado na minha fala, pela norma culta, aí, inclusive, da língua, é que o gênero masculino funciona como comum de dois, de coletivo e tudo, né? Então, a gente vai tentando corrigir e tudo mais, mas você sabe como é que é corrigir um hábito de décadas, né? Old habits die hard, né? Velhos hábitos perduram. A gente dificilmente consegue realmente se livrar deles tão fácil assim. Mas tudo que eu disser a respeito do mago vale pra maga, ou mag, ou sei lá o que, tá? Não me peguem por isso aí, por favor. É só pra dar mais fluidez à fala, só isso. Inclusive, vou fazer até uma brincadeira aqui hoje. Ei, bom dia. Vou fazer até uma brincadeira aqui hoje. Vou falar só no gênero feminino. Pronto. Porque uma vez que tudo que vale do mago vale pra maga, tudo que eu falar aqui que vale da maga, vale também pro mago, né? Então nós vamos fazer isso. Hoje, nessa outra fala a respeito de aventureiras, magas e aventureiras, né? Aventureiras e magas. Magas que também são aventureiras, aventureiras que também são magas, aventureiras que não são magas e magas que não são aventureiras. Nós vamos falar do caso específico de uma maga de mesinha e uma maga de masmorra. Ficou até mais legal, né? Porque ficou tudo no feminino, tudo terminado em A. Então é o seguinte, as motos passando aqui de um jeito que o cara furou o sinal aqui agora, dá até gelei. Enfim, avenida, cara, avenida, ônibus, caminhão, carro, moto. O cara na moto veio aqui e jogou pra cima do cruzamento como se não houvesse nenhum perigo, nenhuma ameaça. E na verdade há. Bom, então, a gente pode ter uma maga que é uma maga. Essa é a maga de mesinha, tá?
a gente pode ter uma maga que é também uma aventureira. Essa maga é uma maga de masmorra, né? E a gente pode ter uma outra aventureira que não é maga. Então ela é tipo masmorreira mesmo, tá certo? Ela mora na masmorra, inclusive, cobra aluguel dos orcs e tudo mais, das orcas e sei lá mais quem. Enfim, a maga de mesinha, o interesse dela são as artes arcanas. O interesse dela são as bibliotecas, os textos, o conteúdo das disciplinas, né? A maneira como se organizam os aprendizes, as aprendizes de feiticeiros e feiticeiras, magos e magas, tá certo? Então a ideia dela é trazer o conhecimento à baila e divulgar esse conhecimento, preservar esse conhecimento, registrar, adquirir esse conhecimento, dominar, por que não, esse conhecimento. E isso não se limita às magias. Isso às vezes tocará ali a evolução de algumas artes que não são ciência, mas são tratadas como se fossem, como por exemplo a alquimia, né? De tratar também de conhecimentos associados, das linhagens, né? Dos magos que sucederam magos, das magas que sucederam magas, né? Das pessoas que sucederam pessoas, das descobertas realizadas por um e por outro, por uma e por outra, né? Pessoa, uma e outra maga. Então, para essa maga, não interessa o mundo exterior. A realidade para ela é o estudo da magia, é o estudo das artes, é a descoberta de tomos ancestrais, o acúmulo, né, desse conhecimento, é o intercâmbio, né, são os intercâmbios possíveis também com outras escolas de magia, outras magas, outras pessoas, outros indivíduos também que dominem essa arte, não necessariamente humanoides, criaturas também como dragões, né, que têm um acesso quase que inato à magia, e etc, 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 etc. Então essa maga não quer saber de ser aventureira. Ela não vai desenvolver habilidades de combate. Ela é uma pessoa frágil, mesmo, fisicamente frágil, né? E muito apesar de não ter como ir diretamente ao encontro desses desafios, ela vai ser a pessoa que poderá sim criar muitas das ferramentas que auxiliarão aqueles que vão às masmorras, aquelas que vão às masmorras. Então, ela pode, por exemplo, fazer a pesquisa que vai ajudar a decifrar uma escrita ancestral no idioma desconhecido que foi encontrada numa parede, né, da masmorra, num painel da masmorra. Mas ela não quer ter que ir lá, ela quer que seja copiado e trazido até ela, né? Porque o negócio dela não é ir lá. Talvez ela até vá, mas será realmente um risco elevado. E aí, o que você tem também é que ela pode ajudar a decifrar esses enigmas, ajudar a decifrar essas histórias, identificar os itens mágicos, construir outros itens, fabricar outros itens, reforçar itens já existentes, reformar itens já existentes, revelar histórias, fazer todo tipo de misticismo associado às artes arcanas. Só que ela quer fazer isso de dentro da torrezinha dela. Ela não quer ter que sair, ela não quer ter que entrar na briga, na confusão, na lama. Então ela não é uma aventureira, simplesmente. Ela é uma pessoa que tem condições de dar um suporte, né? Escrever os pergaminhos, decifrar os tomos, transcrever as magias, fazer o serviço mais intelectual ou o serviço mais braçal que esteja associado a evento. Ou só o vento. Bom. Fazer esse serviço mais associado, diretamente associado à arte mágica, ao misticismo, né? E a gente tem essa outra maga, né, a maga de masmorra, que a ideia dela é decifrar os
códigos místicos do passado, mas para ela não basta decifrar, ela quer ir lá buscar. Ela quer ver em primeira mão, ela quer identificar os ambientes, ela quer ver como é, ela quer perceber a evolução, por exemplo, de uma masmorra que está fechada aí há 200, 300, 500, 1000 anos, e perceber e estudar, por exemplo, as alterações de ambiente que aconteceram nessas masmorras em função desse isolamento e da exposição a determinados componentes mágicos. O que aconteceu? O que aconteceu com os indivíduos? O que aconteceu com as paredes, o teto e o chão? O que aconteceu com o ar? O que aconteceu com os objetos? Quais batalhas foram travadas? Qual é a história daquele lugar, né? Então, essa maga, ela é muito mais assertiva. E na hora que tiver que combater um monstro, na hora que tiver que superar um desafio, ela quer poder saber como que isso é feito. Então o interesse dela nem é tanto em se debruçar sobre a parte mais teórica do conhecimento, mas ela quer saber da aplicação prática de tudo aquilo que ela descobre. Qual que é o resultado prático? Qual que é a consequência imediata? O que desencadeou o que? Qual que é a concatenação de eventos? E ela quer estar lá para poder presenciar alguns desses eventos e também para registrar suas consequências. Então, enquanto a maga de mesinha é muito mais uma estudiosa teórica, vamos chamar assim, ela tem muito conhecimento, mas pouca prática a respeito das coisas, a maga de masmorra, ela é uma pessoa mais proativa. Ela quer saber do resultado prático. Ela não liga tanto pro devaneio literário, entendeu? Ela se importa muito com a aspereza da capa, nem tanto com as 50 mil palavras que vêm depois, né? E as duas pessoas têm o seu lugar no mundo, né? Se a gente pensar um paralelo com o mundo moderno, são as ciências humanas, as ciências exatas e as ciências biológicas, né? As ciências exatas seriam basicamente os engenheiros, por exemplo, são as pessoas que pensam praticamente nada e fazem muito, né? Constroem, nesse sentido que eu falo. Fazer, nesse caso, é no sentido prático. Não pensa muito, não reflete muito a respeito das coisas, né? Em comparação com o tanto que faz. Então, está muito mais ocupado fazendo do que pensando a respeito, né? E se estiver pensando a respeito, não vai estar fazendo nada. E esse é o dilema do ser humano, na verdade, né? Ou a gente pensa ou a gente faz, ou a gente faz ou a gente pensa. E aí, nas humanas, nas ciências humanas seria o contrário, pensa muito e não faz nada, né? Reflete a respeito das coisas, estuda os processos e tudo, mas não realiza os processos, né? Então, nesse aspecto do jogo, seria mais ou menos assim. Eu espero que eu não tenha ofendido ninguém, nem da humanas, nem da exatas, tá? Eu espero que vocês entendam que existe um campo de estudo da filosofia, que é o campo das ideias, e existe o campo da engenharia, que é o campo da prática. E um não tem como fazer sem o outro, e o outro não tem como pensar sem um, né? Então eu espero que vocês entendam que eu estou simplesmente colocando as coisas nos seus devidos lugares. Não é que um filósofo, uma pessoa da humanas não possa fazer, ela pode. É só que ela está ocupada demais pensando para poder fazer, né? E aí no caso, esse fazer, quando ele surge, geralmente é derivado de tudo que a pessoa já pensou, né? Então geralmente o fazer é a organização do próprio raciocínio, da própria linha de pesquisa em um resultado. Então o que a pessoa da humanas, quando ela está fazendo, é basicamente descrever o tanto que ela pesquisou, né? Então, ainda que exista um fazer, convenhamos que ele fica limitado dentro do pensar, né? E da mesma forma o lance da engenharia. Se você está pensando enquanto engenheiro, você geralmente vai estar pensando em cima daquilo que você já fez. Então esse pensar não vai para muito longe, né? Geralmente você vai estar fazendo um estudo daquilo que você vem fazendo há 10, 15, 20 anos. Então não escapa muito, né? Não escapa muito. Frequentemente nós estamos fazendo o que a gente não pensou e a gente está
pensando aquilo que nós nunca nem fizemos, né? Isso é o que a gente tem no campo da teoria e da prática, que eu estou puxando para dentro do jogo, colocando basicamente essa maga de mesinha e essa maga de masmorra, né? Então a gente tem essa pessoa que fica na cidade, estudou muito e nunca fez nada, ou faz muito pouco, e essa maga de masmorra, que é uma pessoa que faz muito, mas nunca estudou muito também não, nunca estudou nada. Aprendeu o mínimo do ferramental necessário e foi aplicar, mas ainda assim aprendeu, né? A maga de masmorra ainda é, vamos dizer, um pé lá e outro cá. Então ela nunca vai ser uma aventureira excepcional, nunca é uma palavra muito forte, né? Pois é, eu sei. Pra tudo nessa vida tem as exceções, viu, gente? Mas via de regra, essa pessoa não será a melhor aventureira possível, nem a melhor maga possível. Só que também, se não tiver esse elo entre a maga que não é aventureira e a aventureira que não é maga, dificilmente a cadeia se fechará de maneira tão eficiente. E eu arrisco dizer que o melhor personagem para jogar um jogo de aventuras é um personagem que tem, vamos chamar de profissão e função. Profissão maga, função aventureira. Profissão clériga, função aventureira. E por aí vai. Tem outras funções, viu, gente? Eu só não vou entrar nelas porque não é o momento, vamos dizer assim, tá? Então, enquanto a maga tá lá esperando os resultados chegarem, a outra tá lá, a maga aventureira, a maga de campo, né? Vamos chamar assim. Está lá indo buscar as coisas, a gente tem a aventureira, a masmorreira, vamos chamar assim, a pessoa que vai na frente. A aventureira é a ponta de lança do trem todo, tá? Ela é a pessoa que aprendeu a lidar com aquele ambiente, geralmente na prática. Então ela tem os maneirismos, vamos dizer assim, e talvez não um treinamento prático, nada impeça que tenha ocorrido, mas geralmente não é a base, né? O que é a base é a função de exercício prático de sobrevivência. Então, a aventureira, ela sai de casa para poder sobreviver no ambiente hostil. E para que ela faça isso, e de maneira eficiente e recorrente, tem de haver algum tipo de recompensa, algum tipo de prêmio, algum tipo de coisa que faça isso tudo valer a pena, né? Porque senão você não vai. Senão você não vai. Agora é tipo 7 da manhã, 8 da manhã. Agora são 7h55, né? Todo mundo que está em pé, exatamente agora, está em pé porque encontrou algum prêmio para poder estar de pé. Agora, se você não tiver uma coisa para te incentivar a levantar cedinho e trabalhar, você não levanta e você não vai cedinho trabalhar. A masmorreira é a mesma coisa. Ela só vai querer saber de se meter com esses problemas se houver algum prêmio, alguma compensação, algum tesouro material ou imaterial, algum tipo de satisfação para se tirar daquilo tudo, né? Seja dela mesma para ela mesma, seja dela para outras pessoas, seja de outras pessoas para ela. Não tem jeito, tá? Então, por exemplo, uma masmorreira pode ter sido contratada por uma maga para acompanhar uma maga aventureira na descoberta de um painel de escritos arcanos antigos, que seja numa masmorra tal. Então a masmorreira vai guiar a maga aventureira, porque a maga mesmo não vai querer se meter com isso, e a função dela é realizar essa função. Ela pode estar sendo contratada como uma mercenária, por exemplo. Ou talvez esse painel tenha aparecido numa das expedições dessa aventureira, e essa aventureira procurou uma maga, e a maga disse que tem interesse nos escritos, mas que a cópia que a aventureira trouxe é muito, muito rústica e precisa de uma maga aventureira para poder olhar aquilo. E aí o que aconteceu? O que aconteceu? A maga mandou uma de suas estudantes, né? É o orientador e o doutorando. A orientadora virou para a doutoranda e falou: ó, você tem que ir aqui nessa masmorra
acompanhando essa pessoa que você nunca viu, e você vai copiar esses inscritos aqui, e vai copiar muito bem, e você vai trazer bonitinho pra mim, porque eu preciso disso aqui, né, pra minha linha de pesquisa e não sei o que, não sei o que, não sei o que. É o Serginho da Pereira Nunes e o craque Daniel. De repente vão provar alguma coisa contra ele. Ai, ai. Bom, aí vamos lá. A aventureira, a masmorreira, encontra com a maga de campo. A dupla dinâmica vai em direção ao painel da masmorra. O objetivo é ir e voltar sem nenhum problema maior. Se tiver algum problema, há de se lidar com ele, enfrentando diretamente, ou desviando, ou negociando, ou sei lá o que. E a maga aventureira tem que chegar lá no painel, copiar o que quer que seja, né, do painel, e trazer de volta para a orientadora de doutorado dela, né? E aí essa orientadora vai receber a cópia, será avaliado se ficou tão bom assim ou não, e será entregue, e a aventura se dará por concluída. Quem ganha? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. A aventureira aprende mais algumas coisas a respeito do ofício dela, do trabalho dela. A maga de campo também constrói e constitui melhor o conhecimento, tanto de masmorras quanto de arcanismo, vamos chamar assim. E a maga de mesinha, ela também constrói, consolida a posição dela na cidade por estar acumulando conhecimento. Então, desse mesmo jeito, se você te fizer uma estratificação, uma estrutura social, vamos dizer assim, você pode colocar que uma mesma maga de mesinha tem lá suas doutorandas, né? E manda essas doutorandas para diversas masmorras. E aí você tem que uma maga de mesinha, ou 3 ou 4, meia dúzia de magas de mesinha, tem lá suas magas de masmorra e manda essas magas de masmorra procurar aventureiras, né? Que deverão existir muitas, para poder ir até as masmorras e buscar esses segredos antigos. Masmorra é um termo genérico, viu, gente? Pode ser uma construção abandonada recente, pode ser milenar, pode ser um ermo, pode ser qualquer lugar. Pode ser, inclusive, sei lá, invadir a torre de uma outra maga e roubar os segredos dela, tá? Não é necessariamente uma coisa estática ali, daquele jeitinho, do mesmo jeito que tem. Ou, se você quiser, você pode inverter a pirâmide. Você pode colocar que tem várias magas de mesinha, algumas magas de masmorra e pouquíssimas masmorreiras, pouquíssimas aventureiras que se metem com subterrâneos, etc e tal. E aí nesse cenário você teria que várias magas de mesinha estariam disputando a mesma masmorreira ou a mesma equipe de masmorreiras, dizendo que a pesquisa delas, por exemplo, é mais importante do que a outra, né? Isso para não falar de todas as outras classes possíveis, né? Da questão do pessoal das clérigas de masmorra. E agora, como é que vai ser a clériga de armadilha e a clériga de altarzinho, né? Não, esse diminutivo tá ficando meio pejorativo, né? Na língua portuguesa, o diminutivo, ele muitas vezes é colocado como uma coisa que realmente, de fato, diminui, né? Às vezes é colocado como carinhoso, mas muitas vezes é colocado como diminutivo, pejorativo mesmo, né? De diminuir a importância, né, daquelas pessoas. Mas num jogo onde a gente está muitas vezes mais preocupado em realizar a aventura, quer queira, quer não, a gente vai olhar para esses PDMs, esses outros personagens, e enxergar neles uma menor relevância, né? A gente tende a colocar o nosso acima do outro, né? Então a gente vai olhar e vai dizer, isso é maguinho de mesinha, né? Sacerdote de altarzinho, né? E eu ia falar uma outra coisa, eu não vou falar não, quase que eu falei aqui, ia pegar mal.
Então, poderia ser, né? A sacerdote de armadilha, de curar, de não sei o que, e a sacerdotisa de altarzinho, né? Enfim, eu acho que por hoje a gente deu o recado. Agradeço aí a todos vocês. Peguei meu metrô aqui. E para quem tá ouvindo no dia do lançamento, um ótimo domingo, uma ótima tarde, uma ótima semana. Próximo episódio eu sigo desenvolvendo o raciocínio.